Em uma serena refeição de véspera de Natal, na residência do meu filho, a atmosfera parecia ideal, mas tudo mudou com uma chamada de um número estranho. Do outro lado da linha, o tom era resoluto e apressado. Retorne para sua casa sem demora. Desorientada, busquei esclarecimentos, porém o interlocutor só insistiu. Acredite no que digo e saia agora mesmo, antes de encerrar a conversa. Aquela entonação me impulsionou a me erguer da mesa e rumar para lá, sem pestanejar. Ao chegar ao lar, o que encontrei alterou de forma irrevogável minha perspectiva sobre laços familiares, lealdade e a essência real da deslealdade. Antes de continuarmos essa narrativa, verifique se você se inscreveu no canal e deixe um comentário. De qual lugar você está vendo este vídeo? Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas relatos. Os eventos tiveram início na véspera do Natal, quando o aparelho soou à tarde. Eu me encontrava reclinada na minha poltrona favorita, a de couro envelhecido que o meu saudoso esposo João tanto apreciava. Haviam-se passado 5 anos desde sua ausência, e as festas de fim de ano perderam todo o encanto. A moradia soava vazia demais, imensa demais para uma senhora de 68 anos solitária. Ao pegar o telefone, identifiquei de pronto a voz de Lucas, meu filho. Seu jeito era gélido, afastado, como se dirigisse a uma desconhecida em vez de a sua genitora. Mãe, optamos por celebrar o Natal só com os parentes mais íntimos este ano, sem a sua presença. Suas declarações pesaram como chumbo no meu peito. Permaneci imóvel, com o crepitar da lareira ao fundo, enquanto as lâmpadas multicoloridas da vizinhança cintilavam pela vidraça, agora parecendo ridicularizar minha repentina isolamento. Mas, meu filho, o que nós fizemos de mal? Nada ocorreu? Indaguei, e ele rebateu de modo cortante. Apenas desejo uma data em paz. Isabela concorda integralmente com isso. Meu coração se contraiu ao escutar o nome da minha nora, Isabela, que anualmente reservava para mim o ossinho da sorte do Peru. A mesma que, no mês anterior, me telefonara solicitando a fórmula do recheio predileto de João. Como ela poderia endossar tal escolha? Após o fim da ligação, fiquei petrificada na poltrona por um bom tempo, fitando as iluminações natalinas externas que se turvavam pelas lágrimas que umedeciam meus olhos. O antigo relógio do saguão soou 8 badaladas, cada uma ressoando como o tom definitivo na fala do meu filho. Pela janela, avistei os primeiros flocos de neve caindo em camadas espessas. As residências ao redor reluziam com luzes quentes e acolhedoras. Grupos familiares congregados em torno de mesas farta, trocando relatos e gargalhadas. Os Silvas, morando de fronte, exibiam sua árvore pela porta envidraçada, com embrulhos de presentes acumulados embaixo dela. Onde errei, João? Murmurei ao meu vulto no vidro gelado. Desenhei traços aleatórios na umidade com o dedo, enquanto minha cabeça rememorava cada contato recente com Lucas. Talvez eu tivesse sido excessivamente teimosa em sustentar nossos costumes, rígida demais em honrar a lembrança de João por meio de nossos hábitos de Natal. A escuridão se instalou devagar. As brasas na lareira se extinguiram, restando apenas resquícios frios e o aroma de madeira carbonizada. Dirigi-me à copa e improvisei uma canja que eu sabia que ignoraria. Enquanto o forno de micro-ondas ronronava, meus pensamentos insistiam em retornar à entonação de Lucas, caçando indícios que pudessem ter escapado. Resolvi vasculhar a lista de contatos. Quem sabe eu não deveria retornar à chamada, implorar perdão por qualquer deslize meu. Ao remexer na gaveta da escrivaninha, um item se derrubou ao lado. O velho livro de imagens de João. Meus dedos vacilaram ao folheá-lo. Na folha inicial, Lucas, aos 5 anos, com um sorriso desdentado que se espalhava amplo, agarrando um aeroplano de madeira sob nossa árvore de Natal. Virei o verso com delicadeza. João, em nossa cozinha de outrora,
com farinha salpicando seus fios castanhos como flocos brancos, gargalhando ao amassar a massa para os biscoitos açucarados. A imagem seguinte me deixou sem ar por completo. Nós três unidos, João aninhando o pequeno Lucas no colo, e eu, mais nova, com um braço envolvendo os dois, todos radiantes para o clique da máquina. Naquele instante, transmitíamos uma sensação de invulnerabilidade, como se nenhum obstáculo pudesse nos dividir. Recordo vividamente aquela aurora de Natal, 15 anos no passado. Lucas descendo os degraus em seu pijama de herói. João preparando seus renomados rolinhos de canela, enquanto eu simulava espanto ante o entusiasmo da criança. Quando essa alegria se dissipou, quando o meu menino se transformou nesse ser distante e indiferente, avancei por mais folhas. Cada snapshot como uma lâmina que se cravava mais no meu íntimo. O derradeiro Natal de João, 5 anos antes, quando o mal do câncer já debilitara suas mãos, mas ele ainda se esforçava para envolver cada dádiva por conta própria. Lucas aparecera com menor assiduidade naquele período, forjando pretextos sobre tarefas profissionais e compromissos. Cuide para que a família permaneça coesa, Eliana, João murmurara em sua semana final, com os olhos enevoados pela medicação. Jure que não permitirá que o afastamento se instale entre você e Lucas. Eu jurara, mas agora me questionava se o traíra de maneira tão absoluta. O micro-ondas apitou insistentemente, porém eu o desconsiderei. Tudo perdia o sentido, salvo aquelas lembranças paralisadas no passado, dos dias em que formávamos uma família completa. Guardei o álbum delicadamente, mas retirei a imagem de João sorrindo em nossa cozinha. Essa foto arrumei sobre a mesinha de cabeceira, para que seu riso me saudasse logo ao despertar. Ao me arrumar para a noite, o espaço ao lado de João na cama se estendia amplo e desolado, igual nos 5 anos intermináveis que se arrastavam. Contudo, naquela ocasião, o vazio se ampliava, como se a ausência de Lucas tivesse intensificado a melancolia que pairava pelos aposentos. O sol da alvorada se infiltrava pelas cortinas entreabertas, lançando tons acinzentados sobre a mesa do desjejum. O periódico jazia dobrado junto a uma taça de mingau que ia resfriando enquanto devorava as sessões de falecimentos. Um costume que ganhava peso a cada ano transcorrido. O sinal agudo do celular me sobressaltou, derrubando minha colher na porcelana. Depois da troca de palavras na véspera, todo toque surpresa soava como um presságio ruim. Com mãos instáveis, chequei a tela, e o pulso acelerou ao avistar o nome de Lucas. Alô? Respondi. Meu tom saiu mais reservado do que eu queria. Mãe, notei um afeto sutil bordejando nessa simples sílaba. Desculpe pela chamada de ontem. Eu errei feio. Uma onda de alívio me varreu de imediato, obrigando-me a me apoiar na borda da mesa para não tombar. Lucas prosseguiu, contando que o estresse no emprego o consumia e que Isabela o fizera recordar o valor de nossos rituais de família. O chamado para uma refeição natalina retornava à pauta. Claro que eu vou, retruquei sem demora, com felicidade efervescente como espumante. Vou usar a fórmula do peru do seu pai e preparar o molho de oxicoco. Enquanto trocávamos ideias sobre os pormenores, um traço na animação dele soava forçado, decorado, como se recitasse de um texto pronto. Lucas, o que te levou a rever tão depressa? Ontem você estava convicto. Só tomei consciência do meu equívoco. Só isso? Ele rebateu, suas frases atropelando a minha indagação. Tenho que desligar. Chamadas profissionais. A gente se encontra no Natal, por volta do meio-dia. Ao encerrarmos, fixei o olhar no aparelho, lutando para decifrar o desconforto que se instalava em meu peito. As frases batiam, o arrependimento era adequado, mas o jeito de falar ecoava vazio, automático. Dirigi-me à janela da copa, onde a neve da véspera havia convertido o jardim em um cenário nevado idílico.
Os pequenos dos vizinhos já erguiam um munheco de neve e suas gargalhadas ecoavam até mim. Famílias comuns, vivendo rotinas simples numa manhã comum de dezembro. Talvez eu esteja exagerando nas preocupações, sussurrei a lembrança de João. No entanto, ao retomar minhas tarefas da manhã, o mal-estar se avolumava. Lucas fugira de qualquer diálogo mais íntimo, escapando da linha como se receasse indagações delicadas. Uma frase dele ressoava em minha mente. Isabela me alertou sobre a relevância de nossos costumes familiares. Desde quando Isabela teria de cobrar algo tão essencial de Lucas? E por qual motivo destacar o papel dela com tanta ênfase? Como se buscasse aprovação para incluir a própria mãe. Apesar das incertezas, os 3 dias vindouros transcorreu em foco absoluto. Despertei em 22 de dezembro, com um vigor inédito desde a partida de João, entoando melodias natalinas ao ferver minha bebida quente. Meu caderno de anotações se lotou veloz de sugestões de pratos e itens para adquirir, cada um riscado e revisto com esmero. Na carnificina da rua Los Robles, me debrucei no balcão com o fervor de quem cumpre uma empreitada vital. Quero o seu melhor pedaço de peru, declarei ao carniceiro de traços rechonchudos. É para um encontro familiar inesquecível. O exemplar de 10 quilos que exibiu parecia de catálogo, impecável em cada detalhe. Paguei sem pechinchar, já visualizando o instante em que o transportaria à cozinha de Lucas. No dia 23, rumou ao centro comercial, onde a multidão serpenteava pelas vitrines reluzentes. Na seção de jogos, optei por um conjunto de aeromodelo para Miguel, o netinho. Um Cessna clássico que evocava o brinquedo de madeira daquela imagem velha. Para Sofia, peguei um malhete de desenho com crayons dispostos em matizes iridescentes dentro de uma caixa entalhada. Aquela hora noturna, apanhou ervas da minha horta invernal para o tempero exclusivo de João. A fórmula, traçada em sua caligrafia meticulosa, repousava encostada no pote de açúcar, enquanto eu desfiava dentes de alho e colhia ramos de alecrim. João, que eu acerte na dosagem, murmurei a sua estampa no peitoril. Precisa sair impecável. O caldo se formou em uma massa esverdeada aromática, misturando alho, alecrim, tomilho, óleo de oliva e o truque confidencial de João, uma pitada de vinho branco. Espalhei-a sob a casca do peru com toques gentis, como se oficiasse um cerimonial ancestral de restauração. A aurora da véspera de Natal despontou nublada e gélida, mas meu espírito se manteve animado. Envolvi os embrulhos com capricho, pli rápida em arrumar cantos nítidos e enlaçar fitas com nós impecáveis. Minha roupa favorita de Natal já estava engomada e preparada. Um jato de perfume atuava como escudo para o embate familiar que estava por vir. Conforme a noite avançava, no entanto, uma ansiedade sutil começou a se instalar. Lucas nem havia telefonado para acertar os pormenores. A que horas eu chegaria? Seria bom levar uma garrafa de vinho? As crianças sofriam de intolerâncias a certos alimentos que eu talvez tivesse deixado passar. Meu vizinho Fernando surgiu à janela da cozinha enquanto eu lavava as vasilhas da salmoura. Eliana, arrumou algo especial para o amanhã? Indagou ele pelo vidro. Janta de Natal na casa do Lucas com a família dele, retruquei. Talvez apressado demais. Quem sabe a gente vira uma família de novo de verdade. Uma faísca passou pelo rosto de Fernando, mas ele só sorriu. Que ótimo! Você merece essa alegria. Após a partida dele, não consegui afastar a impressão de que sua indagação carregava um tom mais profundo que mera curiosidade vizinha, como se ele soubesse de algum segredo que me escapava. Na véspera de Natal, ao me recolher, tudo se encontrava em ordem. O peru repousando na geladeira, os pacotes de presentes perto da entrada, só faltava acalmar meu coração disparado, que insistia em inventar obstáculos inexistentes. Por que Lucas não havia entrado em contato? Por que Fernando exibira aquela sombra no olhar?
porque esse encontro soava mais como uma encenação do que uma reconciliação genuína. Fiquei fitando o teto até o raiar do dia, repetindo para mim que a expectativa sempre gera nervosismo. O amanhã haveria de ser ideal. Precisava ser. A aurora natalina surgiu clara e radiante, com a neve reluzindo como joias pelo quarteirão. Vestiu-me com ritual meticuloso, ajeitando as vestes e domando os fios rebeldes do cabelo. O tabuleiro do peru pesava mais do que imaginava ao levá-lo para o carro, junto às bolsas de mimos. Parei na soleira, a chave roçando a tranca, e voltei o olhar. Os cômodos desertos me fitavam pelas vidraças embaçadas de gelo, aguardando o meu regresso. Um arrepio gelado subiu pela coluna, quiçá um presságio. Mas sacudi a intuição e segui ao veículo. Aquela data era sobre laços familiares, sobre recuperação. A estrada até a residência de Lucas crepitava sob os pneus, flocos de gelo faiscando ao sol. Enfeites natalinos contornavam cada janela e batente da morada dele, montando um quadro idílico de postal que comprimiu meu tórax de otimismo. Descarreguei o tabuleiro do peru e as bolsas do automóvel, o vento gélido pinicando as faces enquanto eu me achegava à entrada. Antes de tocar a campainha, o portal se escancarou, exibindo o sorriso afetuoso de Isabela, com farinha salpicando seu cardigã escarlate como flocos açucarados. Eliana, que alívio você chegar, entra logo antes que o frio te pegue. O lar exalava aroma de canela e resina. Melodias natalinas ecoavam de caixas de som ocultas, enquanto lâmpadas multicoloridas lançavam reflexos iridescentes sobre o assoalho encerado. Miguel brotou ao meu flanco do nada, saltitando de animação contida. Ana e Paulo Guimarães, os genitores de Isabela, me saudaram com efusividade. Lucas surgiu por fim, ajustando a gravata com gestos excessivamente exatos, excessivamente contidos. Seu sorriso tocava os lábios, mas não chegava aos olhos. A mesa resplandecia à luz tênue das velas. Talheres arrumados na louça fina de Isabela, com serviços de mesa pleitados em dobras precisas. Meu peru ocupou o centro das atenções, a casca dourada brilhando sob o candelabro. Quer fatiar, Eliana? Propôs Isabela, estendendo a faca elétrica. Você é a mestra nisso. Cortei com pulso estável, cada porção expondo uma polpa tão tenra que se desmanchava sozinha. A salmoura operara seu encanto, as especiarias formando uma camada aromática que provocou suspiros de admiração pela roda. O diálogo corria solto como o vinho ao longo da refeição. Paulo indagou sobre minhas ideias para a aposentadoria. Ana enalteceu cada iguaria. As crianças tagarelavam sobre colégio e companheiros, as vozes vibrantes de empolgação vacacional. Até Lucas aparentava se soltar, contando episódios do emprego que pareciam autênticos, mas captei sinais perturbadores. Como ele consultava o horário quando supunha estar despercebido, como se encolhia de leve ao zumbido de um celular com alertas. Sua gargalhada soava afinada, mas por trás ecoava vazia, qual ressonância em aposento deserto. Após o doce, migramos à sala, onde os embrulhos aguardavam. O papel de presente logo se acumulou, como flocos multicores no tapete. Os olhos de Miguel se espantaram ao abrir o aeromodelo, um Cessna idêntico aos da exibição aérea. A gente monta juntos? Com certeza, assegurei, sentindo um quentinho invadir o peito. É para isso que servem as vovós. Sofia apertou seu kit de desenho, já sonhando com criações grandiosas. Vou retratar toda a nossa família, até o vovô João, para ele ficar aqui com a gente. O ambiente calou por instantes. A falta de João, de repente ali no meio de nós, como um convidado que se materializa do nada. Mas não se tratava da angústia lancinante que eu arrastara por 5 anos. Tratava-se de algo mais suave, como se ele nos observasse com um sorriso de longe. Conforme a noite prosseguia, o aconchego da ceia nos envolvia qual um manto acolhedor. Paulo e eu trocávamos ideias sobre beisebol,
enquanto Ana auxiliava Isabela na arrumação da cozinha. As crianças se divertiam no piso com os brinquedos recém-adquiridos, e suas gargalhadas ecoavam como uma melodia festiva ao fundo de nossa conversa. Relaxei a tensão dos ombros e me acomodei na poltrona, sentindo uma paz que não experimentava há meses. Era exatamente assim que o Natal merecia ser vivido. Parentes juntos, costumes respeitados, afeto transmitido de uma geração a outra. Meu celular vibrou no bolso do casaco. Um zumbido discreto, porém persistente. Desconsiderei, relutante em interromper o feitiço daquela noite impecável, mas o aparelho insistiu, teimoso como um inseto obstinado. Com licença, um instante, falei a Paulo, que narrava com orgulho as façanhas beisebolísticas de seu neto. O banheirinho, ao lado do corredor, proporcionou o isolamento necessário, com a porta abafando as vozes da reunião familiar. Um número não salvo piscava na tela. Quase ignorei a chamada. Quem perturba na véspera de Natal, senão vendedores insistentes ou fraudadores? Contudo, quando o toque cessou e logo recomeçou, a impaciência venceu o bom senso. Alô? Quem fala na noite de Natal? Você tem de voltar para casa agora mesmo. A voz masculina irrompeu sem preâmbulos, afiada como uma navalha, desconhecida e apressada. Encarei meu reflexo no espelho, vendo o aborrecimento se transformar em perplexidade. Quem é você? Do que está falando? Isso não vem ao caso agora, apenas retorne para casa. Meu punho se fechou ao redor do aparelho. Do outro lado da porta, escutei Miguel descrevendo os componentes do aeromodelo para o avó. Ruídos cotidianos de uma ceia natalina que, de súbito, soavam remotos, quase oníricos. Não compreendo o que diz. O que se passa? Acredite em mim e vá sem demora. A conexão se interrompeu. Fiquei fitando o telefone calado, como se ele pudesse esclarecer o mistério. No espelho, meu rosto aparentava mais velho, com sulcos de inquietação se aprofundando nas órbitas oculares. A entonação do desconhecido transmitia uma sinceridade que comprimiu meu peito com uma aflição montante. O que poderia ter saído do controle em casa? Incêndio? Invasão? Havia esquecido algo arriscado ativado? Os pensamentos galopavam pelas hipóteses enquanto o pulso se acelerava. Mas aquela era a ceia de Natal, minha primeira confraternização familiar autêntica em 5 anos. Como abandonar tudo por um recado obscuro de um estranho? Pela porta, captei a risada de Lucas ante uma piada de Paulo, estridente e vibrante demais. Meu reflexo me devolveu o olhar ansioso, com as luzes natalinas do corredor, lançando sombras rubras e esmeraldas sobre traços contraídos. A frase do estranho reverberava em minha mente. Acredite em mim e vá sem demora. Acreditar em quê? Em quem? Que urgência justificaria que um forasteiro obtivesse meu contato na noite de Natal? Apesar das indagações se acumulando, meu organismo já reagia a impulsos ancestrais de alerta. Os ombros se contraíram. A respiração se superficializou. Uma região primordial do cérebro alertava que aquela ligação não era fortuita. Imaginei minha residência deserta, na penumbra decembrina. E se um intruso vasculhasse minhas coisas? E se houvesse uma enchente ou um fogo? Mãe? Tudo certo aí? A voz de Lucas atravessou a porta, ansiosa e oportuna. Apenas 1 segundo, retruquei, com a voz mais resoluta do que eu mesma me sentia. Inspirei profundamente, me armando para o que se aproximava. A pressa do estranho me contaminara. Não dava para desconsiderá-la, nem racionalizá-la, nem pretender que a ceia de Natal superasse essa convicção avassaladora de que algo grave ocorria. Ao abrir a porta, o ambiente familiar e quentinho de repente pareceu deslocado. Risos infantis, adultos debatendo sobre o café seguinte, o fulgor sutil das lâmpadas que 1 hora atrás transpareciam tanto conforto. Está tudo bem, mãe?
Lucas ergueu o olhar com um brilho fugaz em seus olhos. Talvez apreensão, talvez astúcia. Tenho de voltar para casa, declarei, mais áspera do que o pretendido. É uma emergência? Alguém telefonou. Algo deu errado lá. O cômodo silenciou, salvo pelo zumbido do aeromodelo de Miguel, que planava entre os objetos. Que espécie de problema? Indagou Isabela, ainda com o pano de prato nas mãos. Meus dedos vacilaram nos botões do casaco, a memória tátil fraquejando sob pressão. Ainda não sei ao certo. Só mandaram que eu retornasse imediatamente. Lucas se pôs de pé, o semblante espelhando confusão aflita. Quem foi o chamador? Por que não detalharam o ocorrido? Por um instante breve, examinei o rosto do meu filho, em busca de algo indefinível. Sua inquietação soava sincera, mas subjazia uma rigidez que destoava de suas palavras. Preciso partir. Inclinei-me e para dar um beijo de despedida nas crianças, com seus olhinhos me olhando cheios de confusão pura. Valeu pela ceia de Natal incrível. Desculpem eu ir embora desse jeito. O vento gelado de dezembro me acertou como um soco ao correr até o carro. Pelo retrovisor, avistei a família toda reunida na entrada. Isabela se encolhendo contra o frio, Paulo meneando a cabeça, as crianças colando o nariz no vidro. Lucas ficava um pouco afastado dos outros, sua figura sombria recortada pela claridade acolhedora que saía da casa. As vias dos subúrbios se desdobravam desertas adiante, com enfeites natalinos, piscando de residência em residência, iguais a estrelas longínquas. O som do rádio entoava uma canção de Natal serena, mas nada naquela madrugada evocava paz ou santidade. Meus dedos cravaram no volante até as juntas embranquecerem. Aquela voz enigmática ecoava na minha cabeça a cada quilômetro percorrido. Acredite em mim e parta imediatamente. Mas em quem confiar e por qual motivo? O velocímetro furou o limite de velocidade enquanto as cruzes desertas se desfocavam. Ignorei um semáforo intermitente e logo outro, movida por um impulso ancestral que berrava: ameaça! Poderia ser um assalto? Alguém avistou a moradia às escuras e deserta na véspera de Natal, um alvo vulnerável, enquanto a dona da casa festejava com os parentes. Mas como um forasteiro teria obtido meu contato telefônico? Como adivinharia que eu não estava lá? Meu pensamento retornou às atitudes de Lucas ao longo da refeição. A forma como ele olhava o relógio, aquela gargalhada artificial, o alívio que surgiu em sua expressão ao eu declarar a saída. Estaria eu forjando ligações inexistentes? Ou meu filho parecia quase impaciente para me ver ir embora? Adentrei o condomínio, percebendo quão poucas residências exibiam vestígios de movimento. A noite natalina nos bairros residenciais implicava famílias coletadas no interior, persianas cerradas contra o gelo, um cenário ideal para delitos. Minha residência permanecia na penumbra ao fim da via, tal qual eu a abandonara, embora uma anomalia sutil me causasse calafrios antes de pinpointar-se alteração. Estacionei atrás do carvalho de Fernando, em vez da garagem habitual, guiada por uma intuição que pedia sigilo. O motor chiava ao resfriar, o único ruído nítido na quietude noturna. O ar gélido pinicou minha face ao descer do veículo, todos os sentidos aguçados de repente. A rua conhecida assumia um ar estranho sob o filtro da ameaça iminente. Sombras mais densas, itens cotidianos convertidos em refúgios ou instrumentos perigosos. Minha morada se encolhia na escuridão sob o firmamento estrelado, mas havia um desajuste em sua forma. Uma vidraça do subsolo, que devia espelhar o brilho da rua, exibia só trevas. Fragmentos de vidro reluziam na neve por baixo, como pedras preciosas derramadas. Havia alguém ali. Tampei a mão gelada no celular, marcando 190 enquanto me abaixava atrás da grade de Fernando. Um raio de lanterna riscou a janela do meu dormitório superior, meticuloso e intencional. Quem quer que fosse,
Não agia em desespero, mas vasculhava com método. 190. Qual o seu problema? Tem um invasor na minha casa, murmurei, fitando o facho sumir e voltar em aberturas variadas. Eu o vejo circulando por lá com uma lanterna. A operadora registrou meu local e ordenou que eu me mantivesse distante até a patrulha chegar, em uns 15 minutos. Uma espera infinita para um pilantra recolher bens caros e sumir na obscuridade. Desconectei e ergui a tampa do porta-malas, as mãos vacilantes ao remexer em utensílios largados. Os dedos se fecharam num ferro gélido, uma chave de roda sobrando de uma substituição de pneu na estação passada. O peso transmitia firmeza, um conforto. Qualquer um que estivesse arrombando meu refúgio toparia com oposição maior do que previa. Deslizei pela borda da propriedade, valendo-me de ornamentos de festas e folhagens nevadas como camuflagem. A quebra no vidro do porão narrava o ocorrido. Estilhaços irregulares voltados para o lado de dentro. Neve pisoteada no piso, marca da entrada do estranho. O clarão da lanterna deslizava de modo ordenado pelo meu aposento, detendo-se na penteadeira onde repousava a caixinha de joias de João. Em seguida, no guarda-roupa com meus papéis vitais. Não se tratava de destruição sem rumo ou fúria de viciado. Alguém caçava itens precisos. Meus punhos se cerraram na barra de ferro enquanto uma fúria defensiva me invadia. E era o meu lar, o meu abrigo, a existência compartilhada com João que um bandido supunha poder invadir sem valor algum. Eu me posicionei nas trevas junto à abertura danificada, os ouvidos sintonizados em ruídos vindos de dentro. Pisadas ecoavam no piso superior, uma presença avançando com determinação por cômodos repletos de 4 décadas de lembranças. O facho iluminava de um lado a outro, como um sinal, em busca constante. O que buscavam? Grana, pedras preciosas, aparelhos ou algo mais particular, mais íntimo? Os passos rumaram para os degraus, descendo ao subsolo, na minha direção. Minha respiração escapava. Em sopros rápidos de fumaça que se dissipavam no ar gélido, todos os meus músculos se contraíam enquanto eu me encostava na base da residência, segurando a chave inglesa no alto. Qualquer um que saísse por aquela janela acabaria frente a frente com uma dona da casa furiosa ao extremo. A lâmpada do subsolo acendeu por um instante, em seguida apagou de novo. Cautelosa, esperta, mas não o bastante para se esconder nas trevas me aguardando. Documentos rangiam no interior, sendo revistados e escolhidos com cuidado. Esse barulho apertava meu ventre com uma noção de invasão profunda. Eram arquivos confidenciais, anotações íntimas, pedaços da existência que João e eu havíamos erguido lado a lado. Como um forasteiro se atrevia a tocar com dedos imundos em nossas coisas particulares. Uma cadeira raspou no piso do porão. Cajones se abriam e fechavam com toques leves. A revista sistemática prosseguia devagar, ignorando o perigo de ser pega. Quem quer que estivesse ali se achava protegido, certo de que dispunha de tempo para achar o que buscava. O raio da lanterna avançou para a vidraça estilhaçada, lançando sombras alongadas pelo jardim coberto de neve. Colei-me ainda mais à alvenaria, a chave inglesa vibrando na minha mão pelo gelo e pela emoção acelerada. Uma sacola surgiu primeiro, de pano grosso e escuro, abarrotada de folhas e itens miúdos. Depois, uma perna, sondando com prudência o batente antes de se arriscar na descida. Segurei o ar, todo o corpo preparado para saltar. Mais um momento, e eu descobriria quem se imaginava capaz de furtar Eliana Costa na véspera de Natal. A outra perna apareceu pela abertura, seguida de um torso que identifiquei com um enjoo repentino. Gustavo Santos, companheiro antigo do meu filho, se ergueu no meu pátio, agarrando uma sacola repleta de o que pareciam relatórios e bens valiosos. Gustavo. Saí da escuridão, chave inglesa erguida,
minha voz rasgando o quietude como um látego. Ele girou, quase tropeçando no solo congelado. A sacola escapou de suas mãos trêmulas, papéis voando pela neve como flocos de festa. Seu semblante empalideceu como um espectro sob a claridade tênue das residências próximas. Eliana, não era o que eu pretendia. Não partiu de mim essa iniciativa. De quem partiu? Avancei então, a chave inglesa pesando nas palmas. Folhas jaziam dispersas a seus pés. O testamento de João, comprovantes financeiros, títulos de ações. Gustavo ergueu as palmas recuando até a parede, sem rota de escape. Ele afirmou que você ficaria no banquete por um bom tempo. Ele garantiu que você jamais perceberia. Quem garantiu isso? Mas logo enquanto indagava, a percepção gélida já se solidificava em meu tórax, qual geada se formando ao derredor do coração. Lucas sabia que você estaria no banquete. As frases brotaram em desespero. Ele arquitetou toda essa confraternização natalina para que eu pudesse. A chave inglesa deslizou de meus dedos, de improviso sem vigor, caindo na neve com um som surdo. Meu filho te mandou. Gustavo confirmou com angústia, gotas salgadas rolando por sua face no vento gelado. Ele ansiava pelo testamento de João, pelos títulos de ações da Boeing. Ele alegou que você pretendia legar milhões a causas filantrópicas em lugar da parentela. Cada sílaba doía como um soco real. Soco. Retrocedi cambaleando, fitando os papéis soltos na brancura. A letra meticulosa de João em atos jurídicos. Títulos de ações que equivaliam a fortunas que poucos acumulam em existências inteiras. As reservas de nossa jornada, convertidas em presas de pilhagem. A ceia de Natal, minha voz ecoou como um murmúrio áspero. O arrependimento, o chamamento, tudo era encenação. Ele se encontra em pânico, Eliana. Gustavo rastejou de joelhos, esforçando-se para juntar os papéis caóticos com dedos vacilantes. Encargos de apostas, aplicações falhas. Deve a indivíduos que não toleram atrasos nos acertos. Meus membros cederam enquanto a dimensão plena da deslealdade se assentava. Lucas me encarara nos olhos ao longo daquela mesa farta, provara meu peru e aceitara os mimos. Permitira que seus rebentos se aninhassem em meu regaço. Tudo isso ciente de que seu conhecido vasculhava minha morada. Quanto ele deve? Quase 200 mil. A voz de Gustavo mal se ouvia. Ele soube das ações da Boeing nos arquivos da sucessão de João. Afirmou que era herança familiar de todo modo e que você acabaria por compreender. Herança familiar. O acervo de João, guardado com esmero e aplicado por gerações, rebaixado à quitação de apostas viciadas. As ações que ele adquirira com o soldo de educador, moeda por moeda, crendo que sua companheira as geriria com juízo. Apreendi um dos títulos soltos, o nome de João gravado em letra precisa no cabeçalho. 2,3 milhões em ações da Boeing, obtidas ao longo de 30 anos, quando a companhia enfrentava percalços e os papéis custavam pouco. Seu fundo para a velhice, sua manta protetora ante um porvir imprevisível. Ele ia pilhar as poupanças da vida do meu esposo para saldar apostas perdidas. Gustavo acenou, deixando de recolher os papéis. Ele disse que você jamais notaria a ausência, pois idosos como ele não demandam tanto dinheiro assim. Essa frieza impiedosa, que ignora 68 anos de existência como se fossem triviais, transformando as lembranças de João em mero objeto de pilhagem, provocou uma fratura em mim, similar ao estalo do gelo sobre um lago invernal. Meu celular iniciou uma sequência de toques, o ruído agudo rompendo quietude gélida. Examinei o visor. Lucas chamando. Ele deve estar curioso sobre sua saída prematura do jantar. Gustavo murmurou com desânimo. Vai explodir de raiva ao saber que me pegaram. Fixei o olhar no nome do meu filho na tela, o dedo indicador suspenso sobre o ícone de resposta. Atrás de mim, as sirenes policiais ecoavam ao longe, aproximando-se cada vez mais. À minha frente, dispersos pela neve,
repousavam os resquícios da lealdade de João e da minha crença na união familiar. O aparelho prosseguia na insistência, persistente como o remorso, premente como a cobiça. As sirenes se intensificaram, feixes vermelhos e azuis, começando a dançar entre os ramos despidos das árvores, evocando uma festividade natalina macabra. Eu pairava sobre Gustavo, que se mantinha curvado na geada, próximo aos meus papéis revoltos, suas admissões ainda reverberando no ar cortante. 2 patrulhas policiais viraram a quadra, seus holofotes percorrendo o jardim e destacando a vidraça estilhaçada como prova em uma imagem de investigação. Os agentes saltaram com agilidade rotineira, palmas sobre as correias, olhares escaneando o panorama em segundos. Senhora! A senhora é a dona da residência que acionou o 190? A policial avançou com firmeza serena, o emblema captando os reflexos das decorações de fim de ano das residências ao redor. Eliana Costa! Essa é minha morada e aquele sujeito a invadiu. Indiquei Gustavo, que ergueu as palmas ainda mais, como se capitulasse ante um pelotão em lugar de 2 guardiões locais. A outra policial se abaixou junto a Gustavo, iniciando o procedimento padrão de direitos e grilhões, ao passo que sua colega se voltava para mim. O que levaram, senhora Eliana? Resgatei o testamento de João da neve úmida, as margens manchadas pela umidade, embora o conteúdo permanecesse discernível. Ele subtraiu papéis financeiros, o documento testamentário do meu esposo morto, títulos de ações da Boeing no montante superior a 2 milhões, dados de contas correntes. 2 milhões. As sobrancelhas da policial se arquearam ao inspecionar os folhos encharcados. Isso configura um furto qualificado de alto valor. Fernando Lara surgiu de sua porta. Vestes amarradas sobre o traje noturno, chinelo chiando na neve ao se aproximar. Sua face sulcada exibia alento entremeado de inquietude. Fernando, foi o senhor quem me contatou? Indaguei, as engrenagens por fim se alinhando. Avistei uma figura com lanterna circulando pela sua residência perto das 9 da noite, explicou, saudando as agentes. Não daria para passar batido numa véspera de Natal. Precisei garimpar seu contato na lista comunitária. Você resgatou bem mais do que só meus bens hoje. Segurei seu braço, agradecida por laços vizinhos que motivam intervenção genuína. A policial observou entre nós com percepção se ampliando. Portanto, não se tratou de uma invasão ao acaso. O senhor Santos aqui tinha ciência de que a casa ficaria desocupada. Ele é conhecido do meu filho, proferi com amargor na boca. Meu filho sabia que eu estaria na dele para o jantar natalino. Ele orquestrou o esquema inteiro. Gustavo, agora preso e acomodado no assento traseiro do veículo, fitava o exterior com o rosto de quem vê sua existência ruir por completo. A policial, registrando seu depoimento, balançou a cabeça com seriedade conforme os pormenores vinham à tona. As apostas perdidas, o assalto premeditado, a distorção dos costumes familiares. Meu celular soou de novo, o alarme cortante contra o clima protocolar do local. Lucas no display como uma denúncia. Posso atender? Consultei a oficial. Pode. Talvez valha a pena escutar sua reação. Atendi a ligação, ativando o alto-falante para que captassem. Alô, Lucas? Mãe, cadê você? Estamos ansiosos aqui. Seu timbre transmitia a dosagem exata de aflição e perplexidade. Você sumiu faz mais de 1 hora. Estou a caminho, rapaz. Hora de uma boa conversa. O mutismo se prolongou na linha e eu quase escutava os pensamentos de Lucas tateando para decifrar minha entonação. Tá tudo certo? Você parece alterada. Tudo se revelará em instantes. Desliguei antes de ele insistir em indagações. As agentes concluíram os registros, enquanto eu reunia os papéis soltos. Cada folha simbolizando uma porção do patrimônio de João, que por pouco não fora ceifado pelo próprio descendente. Os títulos da Boeing soavam mais densos em minhas palmas do que indicava seu volume real.
30 anos de aportes meticulosos por João, juntados gota a gota de sua remuneração docente. Terá de comparecer amanhã para assinar o depoimento final. A oficial me estendeu seu cartão. O Sr. Santos enfrentará indiciamento por invasão, tentativa de furto agravado e, sem dúvida, outras acusações conforme prosseguir a apuração. Resolvemos o impasse. Fernando me acompanhou até o veículo enquanto os carros da polícia se distanciavam. O semblante exangue de Gustavo aparecia pela vidraça de trás, como um espectro, antecipando o destino de um Natal sombrio. "Você tem certeza de que consegue voltar dirigindo?" questionou Fernando. "Vai ser um diálogo bem complicado." Contemplei minha residência pela última vez. O vidro estilhaçado, a neve remexida, a guirlanda natalina na entrada principal, que agora zombava de qualquer ideia de serenidade no mundo. Certas discussões não admitem demora, Fernando. Algumas realidades exigem ser reveladas ainda quentes. Meu automóvel partiu a contragosto no gelo, o motor reclamando do tempo gélido. Ao manobrar para fora da garagem, os faróis iluminaram as enfeites de fim de ano na fachada. Seu fita vermelha vibrante, um oposto cruel à ruína doméstica que eu ia provocar. Contudo, o testamento de João permanecia a salvo junto a mim, no assento ao lado, salvo do furto e da deslealdade. Independentemente do que viria em seguida, a herança dele estaria resguardada. Ao chegar na morada de Lucas, o fulgor acolhedor das janelas e as lâmpadas piscantes formavam uma ilusão impecável de harmonia familiar. Pela vidraça da sala, avistei a sombra se deslocando. Meu filho, passeando ansioso ao redor da árvore de Natal, enquanto Isabela gesticulava com evidente inquietação. Os papéis resgatados repousavam no banco lateral, como provas em um processo legal. O testamento de João um pouco úmido, porém totalmente decifrável. Os títulos de ações com sua assinatura meticulosa de épocas antigas. Eu os segurei com delicadeza. Cada documento, uma ferramenta na luta pela honestidade que eu iniciaria. Não soquei a porta. Aquilo ainda contava como laços de sangue, apesar de o termo ter sido corrompido pela cobiça e pela perfídia. A entrada se escancarou para um quadro de rotina agitada. Isabela arrumando toalhas na borda da cozinha. Paulo folheando um jornal enquanto Ana se dedicava a um caça-palavras. As crianças dispersas no tapete com seus presentes recentes. Todos ergueram os olhos ao me verem entrar, e eu percebi a face de Lucas mudando de tranquilidade para perplexidade, depois para uma aflição que se ampliava ao captar meu olhar. Eliana, graças aos céus. Isabela veio correndo até mim com aflição sincera no rosto. O que se passou? Você está horrível. Indague ao seu esposo o que ocorreu, Isabela. Depositei os arquivos na mesinha de centro com uma solenidade intencional, organizando-os para que todos divisassem a letra conhecida de João no testamento, o cabeçalho oficial da Boé nos títulos, os códigos de transferência nos relatórios bancários. Lucas fitou os papéis como se representassem a sentença de sua própria condenação. Mãe, não compreendo o que você quer dizer. Esses são o testamento de João e os títulos de ações da Boém que Gustavo tentou furtar esta noite. Ele se encontra detido pela polícia agora, indiciado por invasão e tentativa de furto qualificado. O jornal de Paulo tombou de suas mãos. Títulos de ações. Que títulos, João? Deixou-me ações da Boe no montante de 2,3 milhões. Eu observei cada expressão absorvendo essa revelação. Espanto, desorientação, uma percepção que se avolumava. Ele os adquiriu durante 30 anos, aplicando o salário de educador quando a companhia enfrentava crises. Lucas soube que pretendo destinar a herança a entidades de apoio a ex-combatentes e fundações de ensino beneficentes. Mãe, isso é o nosso patrimônio familiar. A máscara meticulosamente erguida de Lucas se fragmentou, expondo o pânico oculto.
Você não pode doar tudo a desconhecidos. Eu disponho do meu patrimônio como bem entender, mas você optou por subtraí-lo em lugar de dialogar comigo. Isabela desabou no divã, uma palma tampando os lábios enquanto o quebra-cabeça se montava. O chamado de Natal, a reaproximação repentina, tudo orquestrado para fornecer a Lucas uma cobertura enquanto seu comparsa invadia minha casa. Voltei-me para confrontar meu filho frente a frente. Você explorou o Natal, a felicidade dos seus pequenos, a generosidade da sua companheira, o meu pesar pela perda do seu pai para disfarçar um assalto. O caça-palavras de Ana escorregou para o piso, ignorado. Lucas, por favor, nos confirme que isso não procede. Mas Lucas não mais podia refutar. As provas se espalhavam pela mesinha de centro, e a detenção de seu cúmplice eliminara qualquer chance de ocultar o complô. Você não capta a carga que me esmaga, as obrigações, os credores a quem devo. A entonação de Paulo ecoava-se à expertise de alguém que lidara com contas por toda a existência. 200 mil. A confissão de Lucas explodiu no ambiente como um estopim. Aplicações erradas, um toque de apostas. Iniciou modesto, mas se expandiu velozmente. Então optou por pilhar da própria mãe? A voz de Isabela se partiu. Empregar nossos filhos como acessórios em uma trama delituosa. Miguel ergueu o olhar do seu aeromodelo, captando as vibrações adultas que escapavam à sua compreensão. Por que todos estão alterados? Sofia apertou seus utensílios de desenho novinhos contra o peito, os lápis de cor derramados. Fragmentos de arco-íris da família, em pedaços espalhados pelo tapete, como cacos de vidro colorido. O pai de vocês tomou decisões terríveis, comentei com suavidade às crianças. Voltei os olhos para Lucas. Escolhas que feriram aqueles que nele depositavam confiança. Eu não pretendia ferir ninguém. Lucas desmoronava por completo agora, anos de fingimento meticuloso ruindo sob a pressão da revelação. Bastava um pouco de tempo para arrumar tudo, para saldar as dívidas. Roubando da própria mãe na véspera de Natal, Paulo se ergueu, trocando sua serenidade habitual por uma revolta ética. Mentiras para sua esposa, servindo-se dos filhos como escudo. Isabela soluçava agora, não com as lágrimas suaves de emoção festiva, mas com os gemidos profundos de quem vê o mundo inteiro se desfazer. Há quanto tempo você me engana sobre finanças, sobre o emprego, sobre cada detalhe? Ana apertou as crianças desorientadas contra si, resguardando-as do colapso dos adultos que invadia a festa de Natal. Varriu o ambiente com o olhar, as lágrimas de Isabela, o espanto dos avós, os pequenos que não compreendiam por que a euforia do Natal virara tumulto. Meu filho, afundado em remorso e angústia. Essa família se partira, talhada pela cobiça com a precisão de uma navalha afiada. As ações da Boeing, destinadas a projetos para veteranos e bolsas educacionais, tal como João desejaria. Apanhei os papéis da mesa, disposto a abandonar aquele desastre. Ele valorizava o apoio aos demais, a criação de algo duradouro. Você converteu a herança dele em presa para ladrões. Ergui-me para ir embora, detendo-me à porta para fitar a imagem natalina arruinada. Isabela ainda vertia lágrimas. Paulo amparava Ana. As crianças perdidas entre os brinquedos derramados e Lucas encolhido na poltrona, rosto enterrado nas palmas. Isabela, você e os pequenos são sempre bem-vindos em minha casa. Vocês nada têm a ver com isso. Saí para a noite gelada de dezembro, abandonando as luzes acolhedoras e os escombros do que outrora fora minha família. Ao amanhecer, a claridade se infiltrava pela vidraça da cozinha, lançando sombras alongadas sobre a mesa onde os papéis recuperados de João repousavam organizados ao lado da foto dele. O vapor do café subia da minha xícara predileta, presente dele há 2 décadas, com a inscrição Melhor Marido do Mundo, em letras já apagadas pelo tempo. Ao examinar os títulos de ações com olhos renovados,
entendi que iam além de valores monetários. Cada data de aquisição narrava um episódio. Setembro de 1995, quando a Boeing enfrentava cortes de pessoal e João enxergava a chance de crescimento. Março de 2001, no rastro do 11 de setembro. Dezembro de 2008, em meio à recessão global, quando muitos se livravam das cotas em desespero e ele investia com otimismo. Meu celular soou, quebrando a tranquilidade da manhã. Ver o nome de Isabela na tela apertou meu coração de inquietude. Eliana, me perdoe. Sua voz, rouca de choro, mas firme. Eu ignorava os esquemas de Lucas, tudo isso. Isabela, você não carrega culpa alguma. É uma mulher íntegra que apostou no parceiro equivocado. Vou dar entrada no divórcio. As palavras fluíram rápidas. Os pequenos não precisam de um pai delinquente, e eu não convivo com quem cometeu tamanha traição. Você tem lugar eterno na minha existência. Você e eles. Obrigada. Isso me sustenta agora. O patrimônio de João ficaria a salvo da avareza, aplicado em causas que ele endossaria. A residência parecia outra, não vazia, mas serena. A ilusão dissipara-se, as máscaras removidas. Meu aparelho tremeu com uma notificação de Isabela. Os meninos perguntam quando podem voltar à vovó Eliana. Sorri, tecendo a resposta. Quando quiserem. Vamos forjar costumes inéditos. Contemplando a imagem de João sobre a cornija, percebi sua influência orientando minhas escolhas. Os recursos que ele poupara beneficiariam veteranos em busca de ocupação, bancariam estudos para educadores como ele, impulsionariam iniciativas que unem lares. Essas ações vão auxiliar folks a erguerem existências mais plenas. Imaginei ele dizendo. Justamente como você sonhava. Lucas optara pela ambição em detrimento do clã, pela falsidade ante o afeto, pelo furto contra a lealdade. Eu optei pela dignidade sobre laços consanguíneos, pela sinceridade sobre facilidades, pela retidão sobre facilidades. A luminosidade da aurora invadia pelas aberturas, destacando grãos de poeira que flutuavam como preces miúdas no brilho ambarino. Lá fora, a neve vestia o quarteirão de um manto puro e intocado, prometendo renovações. O porvir se desdobrava adiante, mais modesto do que imaginara, mas purificado, autêntico, erguido em bases que resistiriam a tormentas. O legado de João permanecia intacto. A honestidade superara o engodo. A família autêntica, aquela tecida com carinho e estima, e não com vínculos genéticos ou deveres, perduraria. Isso bastava. Isso era o essencial. Agora, se curtiu essa narrativa, clica já no vídeo seguinte que surge na tela, pois a trama traz traições e uma virada surpreendente como nenhuma outra que você já tenha visto.